Olá, queridos amigos. Este capítulo inicia uma nova linha de argumentação. Do capítulo 1 até o 9, Paulo relatou a sua angústia enquanto esperava por Tito em Troade, o qual traria informações a respeito da igreja de Corinto, e fala também de sua alegria quando o encontrou na Macedônia, com boas notícias. Ele também apresenta os motivos de sua primeira epístola, que causou tristeza, mas que era para o bem de todos. Agora, a partir do capítulo 10 até o fim, que é o capítulo 13, Paulo defende o seu apostolado, pois alguns de seus oponentes, que estavam em Corinto, colocavam isso em dúvida. Sendo cruéis, eles ridicularizavam até a sua aparência e zombavam de suas palavras, dizendo que suas cartas eram graves e fortes, mas sua aparência pessoal era fraca e sua palavra desprezível, como diz o verso 10. Paulo admite que realmente, quando está presente entre eles, é humilde, mas quando longe por cartas, é ousado. Ele diz que não era sua intenção intimidar os coríntios por meio das cartas, mas às vezes ele precisava ser duro, como um pai repreendendo seus filhos, como ele já havia dito na epístola anterior. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. 1 Coríntios 4, 14. Contudo, ele afirma que em sua próxima visita terá que ser firme pessoalmente contra seus acusadores e que ele e Timóteo estarão prontos para punir qualquer desobediência da parte deles. Versículo 6. Esses oponentes procuravam destruir a influência de Paulo e Timóteo por meio de várias acusações diferentes, como dizer que eles andavam segundo a carne, ou seja, que não eram enviados por Deus, mas pela simples vontade humana, cheia de paixões carnais. Porém, Paulo defende a si e a Timóteo ao responder: embora andemos na carne, como seres humanos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 4. Essas fortalezas seriam os raciocínios falaciosos e toda a arrogância de seus oponentes. Aparentemente, uma das acusações era de que Paulo e Timóteo haviam entrado em território alheio, que não tinha sido conquistado por eles. Mas ele se defende dizendo que ele e Timóteo respeitavam o limite da esfera de ação que Deus havia demarcado para eles. Na verdade, Paulo e Timóteo haviam fundado a igreja de Corinto aproximadamente 6 anos antes, na sua segunda viagem missionária. Ele revela o caráter desses acusadores quando diz que eles louvam a si mesmos, comparando-se consigo mesmos. Verso 12. E que não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda, como está escrito no verso 18. O fato é que Paulo sofreu muito, mas como ele diz, ele sofreu em favor do Evangelho. E você percebe esse tom do verso 16 até o verso em diante, até o final do capítulo, o verso 33, a tal ponto de ele ter de fugir num cesto para poder se livrar dos inimigos. Mas Paulo estava em missão, estava em movimento. Nós também temos uma missão na nossa igreja local, que pela graça do Pai, não desistamos dela, ao contrário, possamos fortalecer o nosso testemunho, por obra e graça do Espírito Santo. Ótimo dia para você e sua família.